Mateus capítulo 6, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra, que o Senhor nessa tarde fale conosco, nos traga edificação, consolo, conforto, esperança, convicção a todos nós, ó Deus. E também aqueles que porventura ouvirão futuramente essa mensagem gravada, que da mesma forma o Senhor trabalhe com a tua palavra no nosso coração, nos aproximando mais do Senhor, ó Deus, fazendo-nos confiar mais no Senhor e a depender mais de Ti. É o que nós oramos gratos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós conhecemos bem esse texto, não é? Desde pequenos aprendemos a orar, a oração, chamamos a oração do Pai Nosso, oração dominical, oração do Senhor. A partir do verso 9, Jesus está dizendo, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse versículo 13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é a sexta petição da oração do Pai Nosso, oração dominical, oração do Senhor, né? E nós vemos aqui, nesse breve pedido, um pedido simples, não é? Mas extremamente importante, dada, irmãos, a gravidade do pecado que ainda milita em nós, na nossa carne. Jesus, obviamente, ele não orou essa oração, mas ele nos ensinou a orarmos essa oração. E essa oração é como o café da manhã, que nos dá energia, alimento e sustento logo pela manhã. Todos os dias precisamos orar esta oração e pedir a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia. Pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos também aqueles que têm pecado contra nós. Todos os dias devemos pedir a Deus: venha o teu reino, faça a tua vontade. Mas também devemos pedir: não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Porque, irmãos, apesar de nós crermos em Jesus e termos sido regenerados, transformados pelo poder do Evangelho, ainda assim, mesmo com o Espírito Santo habitando em nossos corações, ainda há pecado na nossa natureza. E Jesus aqui, ele nos ensina que nós, para lutarmos contra os nossos pecados, nós precisamos e dependemos de Deus. Nós precisamos da força e do poder do Espírito Santo. Nós não conseguimos vencer a nossa natureza por nós mesmos. É por isso que essa oração não é que eu não caia em tentação, mas é que, Pai, não nos deixes cair em tentação. É dependência de Deus. Nós nos dirigimos ao Senhor em dependência e clamamos: Pai, não nos deixe cair em tentação. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Senhor, no momento da tentação. O Catecismo de Heidelberg, que é um documento reformado, ele diz assim, na pergunta 127, que é: qual é a sexta petição? E a resposta é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que quer dizer que somos tão fracos que por nós mesmos não podemos subsistir
por um só momento. Além disso, os nossos inimigos declarados, que são o diabo, o mundo e a nossa própria carne, nos tentam continuamente. Por isso, te pedimos aqui, na primeira pessoa, como uma oração ao Senhor, por isso te pedimos, sustenta-nos e fortalece-nos, para o poder do Teu Santo Espírito, a fim de que neste combate espiritual não sejamos derrotados, mas possamos fortemente resistir até que finalmente alcancemos a vitória total. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de dividir essa exposição em 3 partes principais. E a primeira é que nós devemos clamar ao Senhor para a preparação para a batalha. Essa nossa batalha contra o pecado, contra a nossa carne, que é a primeira parte do pedido. E não nos deixes cair em tentação. Agora, algo que é importante destacar, irmãos, é que Deus, Ele não nos tenta. Deus pode nos provar, é verdade. Mas, conforme nós lemos nas Escrituras, lá no livro de Tiago, está escrito assim, olha, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus a ninguém tenta. E Tiago diz, olha, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso está lá em Tiago 1, versos 13 a 15. Então, irmãos, Deus, Ele não tenta a ninguém, mas nós, por causa da nossa própria cobiça, somos induzidos ao erro e ao pecado. Por isso devemos orar, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Ou seja, Senhor, nos fortaleça e nos ajude a vencermos a nós mesmos. E não pensemos nós, irmãos, que temos capacidade, sabedoria ou força para que por nós mesmos consigamos vencer isso. Não conseguimos. É mais forte do que nós. É mais poderoso do que nós. Então nós precisamos do auxílio de Deus, da ajuda do Senhor. Precisamos clamar a Deus que nos ajude na preparação dessa batalha. Irmãos, e todos nós, seja você que tem 6 meses de conversão, 1 ano, 3 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, não importa. Todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça, por causa da nossa própria natureza pecaminosa. O segundo ponto é que nós devemos clamar e pedir o auxílio de Deus também durante essa nossa batalha. Nós clamamos a Deus e pedimos o socorro de Deus na preparação da batalha. Mas também durante a batalha, nós clamamos a Deus e pedimos, imploramos o favor de Deus. Conforme diz a resposta do Catecismo de Heidelberg, nós precisamos da ajuda de Deus porque somos fracos, irmãos. E se somos fracos, por que nós não estamos indo e recorrendo a Deus? Nós dizemos assim, sou fraco, muitas vezes. Mas não porque reconhecemos a nossa fraqueza, mas muitas vezes porque nós queremos dar desculpas para o nosso pecado. Então nós pecamos, nós erramos contra Deus, nós falhamos e então dizemos assim, eu sou fraco. Querendo desculpas para o pecado. Mas não é isso que a Escritura diz. Se nós somos fracos, então nós devemos ser conduzidos à presença de Deus que nos fortalece. Porque é o Senhor quem nos dá força. É o Senhor quem nos ajuda. É o Senhor quem nos levanta.
A Escritura também diz em 2 Coríntios, lá no capítulo 12, versos 7 a 10, se você quiser abrir a sua palavra, pode abrir a sua Bíblia, né? E diz assim, olha, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, aqui Paulo está falando, né? Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque Paulo, ele reconhecia, como nós também devemos fazer, que na nossa fraqueza, nós dependemos de Deus. E na nossa fraqueza, nós vamos até Deus, que é fonte inesgotável, irmãos, de misericórdia, e perdão, e graça, e bondade, e justiça, e fidelidade. Nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Mas Deus é bom, irmãos, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, e Ele sempre está com seus braços de perdão e misericórdia abertos para nos receber. Somos fracos, mas então somos fortes. Por quê? Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus é então aperfeiçoado em nós. Por isso nós dizemos, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos do mal do meu próprio pecado, da minha própria cobiça, da minha própria tentação. Senhor, eu sou fraco, Senhor, sozinho eu não consigo, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso da Sua ajuda, Senhor, eu preciso do Seu auxílio, Senhor, eu preciso da Sua força, Senhor, pega nas minhas mãos e me ajude. Senhor, me tire do lamaçal do pecado. Senhor, como Pedro estava afundando naquele mar e disse, socorre-me, Senhor. E Cristo abraçou, pegou o braço de Pedro e o trouxe para cima. Irmãos, é por isso que nós podemos dizer, quando sou fraco, então sou forte. Não forte em mim mesmo, mas na minha dependência do poder de Deus. Do poder de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo que opera e trabalha em mim. Por que é que muitas vezes, irmãos, nós caímos em tentação? Por que é que muitas vezes nós pecamos? Obviamente, em primeiro lugar, porque o pecado nos atrai. E em segundo lugar, porque nós gostamos de pecar. E em terceiro lugar, porque muitas vezes, mesmo não querendo pecar, confiamos na nossa própria capacidade de não pecar. E então nós pecamos e pecamos feio. Mas, como filhos de Deus, nós não somos destruídos. Nós não somos aniquilados. Deus, na sua grandiosa misericórdia e bondade, Ele nos perdoa e Ele nos arranca desse mal. Mas ao mesmo tempo Ele nos mostra, se você depender de você mesmo, você vai cair, você vai falhar, você vai fracassar. Dependa de mim, dependa do meu poder, dependa da minha força, que não seja no seu tempo, seja no tempo de Deus. Que não seja da sua forma, seja da forma de Deus. Que não seja nos seus planos e projetos, que sejam os planos e projetos de Deus. Irmãos, nós somos fracos.
E esse reconhecimento de fraqueza nos leva a entender que nós dependemos completamente do Senhor. Completamente. Como aquela criança de colo que precisa que a mãe dê banho, a mãe amamente e a mãe cuide e limpe. Nós somos assim. Nós precisamos do Senhor. Precisamos de Deus para tudo. E assim podemos dizer: quando sou fraco, então sou forte. E o terceiro ponto, que nós devemos clamar a Deus, irmãos, também, para que possamos fortemente resistir nessa batalha, até que alcancemos a vitória total e final. Essa nossa luta contra nós mesmos, contra a nossa natureza, contra o nosso pecado, vai durar, irmãos, até o resto da nossa vida. E é por isso que a Escritura diz também e nos alerta: olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque muitas vezes nós estamos há tanto tempo lutando e pela misericórdia de Deus vencemos, em que em dado momento relaxamos. E é nesse momento que nós caímos. Por isso precisamos lutar, irmãos, constantemente. Todos os dias precisamos lutar, precisamos depender de Deus, precisamos implorar de Deus o seu perdão, a sua misericórdia e a sua graça. O profeta Jeremias diz: olha, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, se renova a cada manhã. Deus faz novas as suas misericórdias e renova as suas misericórdias sobre nós, irmãos, a cada manhã. Elas se renovam. O que isso significa? Que a misericórdia que nos foi concedida ontem não serve para hoje. Ela é renovada. E da mesma forma, a dependência de ontem que você teve no Senhor ontem não serve para hoje. A sua dependência precisa novamente ser renovada para hoje. E para amanhã não serve. O maná é diário. A dependência de Deus, ela é diária. O alimento que vem do Senhor é diário. O maná de amanhã ele estraga. Por isso que Deus renova a sua misericórdia. E Ele cuida de nós. E assim também nós dependemos do Senhor. E por isso todos os dias nós oramos: não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos do mal. Senhor, renova sobre nós a sua misericórdia. Senhor, renova sobre nós o teu cuidado. Senhor, renova sobre nós a nossa dependência do Senhor. Irmãos, e muitas vezes nós negligenciamos isso. E o que acontece? Saímos derrotados, saímos fracassados, saímos destruídos. Mas Deus está nos ensinando: meu filho, o maná é para hoje. A dependência é para hoje. Basta a cada dia o seu mal. Confia no Senhor hoje e amanhã renove a sua confiança nele. Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso sustento, Cristo é a nossa esperança, nele confiamos e somente dele dependemos. A Bíblia também nos diz em Isaías, no capítulo 26, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vou ler de novo. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme no Senhor. Irmãos, e a firmeza, ela é adquirida e administrada todos os dias. Todos os dias precisamos buscar a Deus, todos os dias precisamos orar, todos os dias precisamos ler a palavra,
Todos os dias precisamos depender de Deus, assim como nós precisamos nos alimentar, assim como nós precisamos da nossa higiene pessoal, da mesma forma nós precisamos do sustento e da força e da graça e da bondade de Deus todos os dias. Firme está o meu coração no Senhor, diz o salmista. Paulo também vai dizer lá em Romanos, olha, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. E olha que interessante, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, que ele não te governe, que ele não te domine, que ele não seja mais forte do que você, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. Nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ofereça-se ao Senhor. Ofereça a sua vida, dedique a sua vida a Deus e a Cristo. Use a sua vida para glorificar a Deus, em dependência do Senhor. Como você vai vencer o pecado? Se você depender de Deus. Se você depender da graça e da bondade e da misericórdia do Senhor. Eu vou concluir, irmãos, com duas citações. Elas são um pouco longas, mas são muito profundas e verdadeiras, de acordo com a Escritura, de Spurgeon. Eu gostaria de ler para os irmãos, gostaria que os irmãos prestassem atenção. E ele diz assim, olha, há duas forças muito poderosas no mundo que têm estado desde o momento da queda. Essas duas forças são o pecado e a graça divina. Um grande poder é o pecado. Um poder obscuro, misterioso, sinistro, mas cheio de força. As dores da humanidade, de onde vieram, senão do pecado? Nós não teríamos conhecido guerra, nem peste, nem fome, nem nada de doença ou tristeza. Teria ferido a raça humana, se o pecado não tivesse semeado sua semente do mal nesta terra. O pecado é a caixa de Pandora, de onde todo o mal veio para a humanidade. Veja os estragos que a morte fez. Seus outeiros estão em toda parte. Sua poderosa foice corta os homens para baixo, como o cortador corta a erva do campo. Mas a morte veio pelo pecado, e depois da morte vem o juízo, e ao ímpio a desgraça que nunca poderá ser descrita. A ira eterna cuja escuridão da tempestade mais selvagem não pode imitar. Quem cavou esse abismo? Foi a justiça de Deus, por causa do pecado. E o pecado deve, portanto, ser acusado de autoria da tristeza, da doença, da morte e do inferno. Esta não é uma potência média com a qual entramos em conflito. É um verdadeiro Golias, perseguindo e desafiando toda a raça humana. Mas, por outro lado, a única força contra o pecado é a graça divina, ele diz. E o que é a graça? A graça é o favor gratuito de Deus, a graça imerecida do sempre gracioso Criador contra quem temos ofendido. O generoso perdão, a bondade infinita, espontânea do Deus que tem sido provocado e irritado com o nosso pecado, mas que, deleitando-se com a misericórdia e entristecido de ter que ferir as criaturas que ele fez, está sempre pronto para passar pela transgressão, a iniquidade e o pecado, e para salvar o seu povo de todas as terríveis consequências da sua culpa. Então ele conclui: o gracioso propósito desse favor gratuito, que é a graça de Deus, a um homem indigno
é mais do que para corresponder ao pecado do homem, pois traz, para suportar o seu pecado, o sangue do Filho de Deus encarnado, e o majestoso e misterioso fogo do Espírito eterno, que queima o mal e totalmente o consome. Com Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo unidos contra o pecado, os propósitos eternos da graça são compelidos a ser realizados. O pecado deve ser superado. E então ele conclui: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Concluindo, irmãos, na pergunta 195, eu comecei com o Catecismo de Heidelberg, vou terminar com o nosso Catecismo Maior de Westminster. Na sua pergunta 195, nós vemos pelo menos 4 propósitos nessa sexta petição, e repito: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o primeiro é: nós e todo o seu povo. Nós imploramos a Deus que nós e todo o seu povo sejamos guardados pela sua providência de sermos tentados ao pecado. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito: quando tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo Espírito e habilitados a ficar firmes na hora da tentação. Então prestem atenção. O primeiro é antes da tentação, que sejamos guardados pela sua providência. Mas quando tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo seu Espírito. E um terceiro propósito: quando fracassados, sejamos levantados novamente, recuperados da queda, e que façamos dela uso e proveito santos. Então, ou seja, o primeiro é antes da tentação. O Senhor nos livra, nos preserva, nos guarda e nos sustenta. Mas também quando na tentação, que nós sejamos poderosamente sustentados pelo seu Espírito. Mas se fracassamos então na tentação, que sejamos novamente levantados, recuperados, erguidos, fortalecidos. E que a nossa santificação e salvação, irmãos, sejam assim aperfeiçoadas. Satanás destruído, calcado aos nossos pés, e nós sejamos inteiramente libertados do pecado, da tentação e de todo mal para sempre. Esses são os propósitos, irmãos, desta breve petição. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Deus, pela sua santa e poderosa palavra. Que o Senhor mesmo, ó Pai, se digne em fortalecer os nossos irmãos nessa tarde, pelo poder da sua palavra, a transformá-los, a nos fortalecer, a nos livrar de todo o mal, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Pai. Que nós não venhamos a cair em tentação. Livra-nos do mal, Senhor. Que nós venhamos a depender de Ti. Sejamos fortalecidos em Ti e na força do Seu poder, Pai. Ajuda, Senhor, os meus irmãos que estão enfrentando tentações, que porventura tenham caído, que talvez estejam nesse momento envergonhados pelo seu pecado. Pai, traga arrependimento, traga consolo, traga força, Deus, para que ele se levante novamente e possa continuar caminhando, dependendo exclusivamente do Senhor Jesus. É o que nós oramos, agradecidos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe.